a mão de profetas seus aí, amém? Deus grandioso, eterno Pai, aqui está teu filho, teu servo, que tu escolheu para estar aqui nesta noite, ministrando a tua palavra. Eu te peço, Senhor, dirija as vozes do teu filho, dirija o caminho que teu filho vai percorrer na tua palavra. Papai, que ele venha falar o que o Senhor tem para a igreja, Senhor. Usa ele, ó Pai, da forma que tu tem, com o que o Senhor tem. Esta é a oração que eu te faço e te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor entregará para a igreja, através da vida dele. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade, estar na casa do Senhor para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra suas Bíblias no tema sugerido, Mateus capítulo 6 e versículo também de número 6. Eu estava vindo no caminho e pensando, né? Se nós fôssemos neopentecostal hoje, né? Sexta-feira 13, ia ser forte, né? Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6. A minha tradução talvez seja um pouco diferente, mas diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, o que vê que está em oculto, te recompensará. Amém? Podeis assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Eu fico feliz, né, de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos. Foram contados aí alguns testemunhos e o nosso Deus, ele é tremendo. E muitas vezes nós passamos por dificuldade, por aflições, e muitas vezes o inimigo ele se levanta, ele é feroz contra o povo de Deus. E você já parou para pensar que quanto mais você ora, talvez seja o momento em que mais o inimigo se levanta contra você. Talvez ele esteja pensando assim: olha, eu tenho que derrubar esse crente. Eu tenho que tirar essa crente do caminho porque ela está me incomodando, ele está me incomodando. E muitas vezes nós nos desanimamos e queremos parar, mas Deus ele nos dá uma palavra através do seu Espírito Santo dizendo: continua, persevera, prossiga, porque você vai alcançar aquilo que você tem pedido. E esse tema sugerido fala de quarto, fala de lugar de intimidade, fala de fechar a porta, fala de estar próximo de Deus, de apresentar os nossos projetos a Deus, os nossos planos entregar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, eu sempre digo, pela nossa pequenez, por nós sermos tão pequeninos, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não diagnosticamos, vamos dizer assim, os planos de Deus na nossa vida. E ele vai passando ao pouco, ele vai passando aos poucos, ele vai passando por etapas. À medida com que nós vamos entendendo o que ele quer para nós ao longo dessa caminhada que nós estamos aqui nessa terra. E Jesus, quando ele apresenta a continuação do Sermão da Montanha, ele frisa em oração, em jejum e em dar esmolas. Porque o povo de Deus naquela época, eles estavam vivendo, talvez os hipócritas, eles estavam querendo aparecer diante das pessoas. Eles estavam querendo dizer que dava a melhor esmola, eles estavam querendo dizer que fazia a melhor oração, eles estavam querendo dizer que fazia o melhor jejum. Mas Jesus chega para quebrar esse paradigma e dizer: olha, talvez essa não seja a melhor forma que vocês estão dando esmola. Talvez não seja essa a melhor maneira que vocês estão orando.
talvez não seja esta a melhor maneira que vocês estão jejuando para Deus. E eles faziam questão de, quando fosse dar uma esmola, eu sempre digo, já bati bastante nessa tecla, que nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, nós vemos muito por aí nas redes sociais, alguém vai ajudar alguém, mas o celular está lá filmando e coloca uma hashtag, olha, ajuda, né? Para que quanto mais pessoas verem aquilo, talvez para ele ganhar os likes, para ele ganhar ali, né, a sua visibilidade nas redes sociais. Mas Jesus está dizendo também para essas pessoas e dizendo para elas, olha, vocês são hipócritas, porque não precisa saber a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Quando fores entregar uma oferta, quando for ajudar alguém, não precisa fazer holofote, não precisa fazer anúncios que você está ajudando alguém. E Jesus chega para quebrar esses paradigmas em cima dessas três situações: esmola, oração e jejum. Porque o povo não estavam fazendo de acordo com o que Deus estava recebendo. E Jesus chega também e depois diz, para quando forem orares. Não seja como os hipócritas, pois comprases em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que as pessoas pudessem ver. Talvez alguém esteja dizendo, olha, vamos comigo no monte, né? Hoje em dia temos igrejas por todos os lados. Eu não vejo a necessidade mais de subirmos a montes. No Brasil mesmo você vê muito problema de assalto em montes, né? Mas muitas dessas pessoas, talvez ele convida essas pessoas para subirem o monte para que as outras pessoas vejam. Irmão Darcy, vamos orar no monte? Vamos comigo? Para que as pessoas de Bridgeport possam ver que nós estamos indo orar a Deus. Meu irmão, mas quando Jesus ele entrega a sua vida no Calvário, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aquele acesso que nós não tínhamos diretamente para Deus, a partir daquele momento nós passamos a ter, e hoje nós podemos falar com Jesus, nós podemos falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento, não precisa de intercessores para a nossa adoração, a nossa oração chegar a Deus. E Jesus diz, olha, quando tu fores orares, não faça como os hipócritas, mas entra no teu aposento. Jesus estava deixando entender que nós oramos. Quando tu fores orares, deixando a todos entender que todos nós precisamos de oração, todos nós devemos orar. Ou talvez eu possa dizer assim, eu sou o super crente, eu não preciso orar, eu sou melhor do que todos. Não! Se o próprio Jesus orava e ele saía para um lugar distante para orar. E muitas vezes, eu não preciso de oração, eu não preciso orar. Talvez pelo cansaço, talvez pela minha hipocrisia de querer ser melhor. Outro dia eu vi um vídeo na rede social, o jovem diz assim, olha, eu cheguei tão cansado em casa que eu falei para Deus assim, é a mesma oração de ontem. Boa noite. Será como nós estamos diante de Deus, como nós estamos apresentando a nossa oração a Deus? Será porque é questão das meninices que estão acontecendo? Um outro amigo meu também disse, o profeta apontou o dedo para ele e disse assim, olha, Deus está ouvindo as tuas orações de madrugada. Ele falou assim, mentiu que eu não estou orando nem antes de dormir. Talvez isso tenha passado assim, talvez de certa forma tenha passado desapercebido, porque está sendo comum nos nossos dias falar o que Deus falou e Deus não falou. Mas Jesus chega para aquele povo e diz, olha, não seja como os hipócritas, quando tu fores orares, porque eu sei que tu oras. Entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta. E
quando ele fecha a porta, eu posso entender de várias formas. Nós podemos fechar a porta para o pecado, porque o mundo ele está por aí, ele está no maligno, ele jaz no maligno, e o pecado quer desanimar o crente, o pecado quer destruir o crente, o pecado quer que o crente não vá para as mansões celestiais. Será se eu devo fechar a porta para o pecado? Será se eu devo fechar a porta para que isso não faça com que eu entre nas mansões celestiais? Nós devemos fechar essa porta do pecado em nossas vidas. Porque o pecado desde o Gênesis, no Gênesis 3, quando a serpente transfigurada ali pelo diabo, chega para a mulher e diz, olha, então você não pode comer de todas as árvores que estão ali no jardim. E começa aquele diálogo, o inimigo colocando algo na cabeça daquela mulher, para que ela viesse a pecar, para que ela viesse transgredir os preceitos de Deus. E desde então o pecado começou, o pecado continua. Mas a partir do momento que Jesus te lavou, te comprou com preço de sangue, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós temos uma nova maneira de orarmos e apresentarmos ao nosso Deus. Talvez seja essa porta de fechar para o pecado que nós precisamos para alcançar a misericórdia de Deus. Em que nós estamos pecando? Será se é o nosso olho que nós estamos olhando para alguém? Será se é a nossa maneira com que nós estamos tratando os nossos negócios? Será se é a nossa maneira com que nós estamos trabalhando por aí? Será se é as nossas maneiras que nós estamos vivendo em meio da sociedade? Que porta que eu tenho que fechar para que o pecado não me alcance nesses últimos dias? Quando tu fores orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Qual será essa porta? A porta da mentira? Será se tem crente que mente nesses últimos dias? Outro dia eu vi também numa rede social aí um que estava descobrindo até CPF. Empresa que a pessoa trabalhava. E depois foi ver, era tudo que ele pegava lá do Orkut, do Facebook, né? No tempo do Orkut, né? Então ele pegava os dados e depois dizia que decorava, né? Decorava aqueles dados e depois dizia que Deus estava revelando. E ele dizia ainda, estou entendendo, Senhor, fala, estou entendendo. Será qual é essa porta que nós devemos fechar? Essa porta da mentira. Essa porta que nos distancia de Deus. Será que nós estamos vivendo um real evangelho de Cristo Jesus ou nós estamos vivendo um evangelho de mentira nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo aqui nessa terra? Porque nós temos que estar firmes diante de Deus e talvez seja essa uma das portas que nós devemos fechar diante dos nossos problemas, diante que nós entrarmos para o nosso quarto para orarmos a Deus. Mas o nosso Deus, ele continua dizendo, nosso Senhor Jesus, quando tu entrares no teu aposento e fechar a porta, seja qual for a porta que você esteja tendo dificuldade para você seguir no teu evangelho, fecha ela. Entra no teu aposento, dobra o teu joelho e fala com o teu pai em secreto. Já foi tema de um outro esboço aqui, a respeito da mulher sunamita, a mulher de Sunem, na qual ela vê o profeta e diz para o seu marido para construir um quarto à beira do muro, porque um quarto simboliza lugar de intimidade. E a partir do momento que você está no lugar de intimidade, que você fecha a porta e você dobra o seu joelho, o seu pai que está em secreto, ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir a tua oração, ele vai ouvir e entender a tua adoração. Não que ele precisa, porque ele já sabe de todas as coisas, ele já sabe até o que você vai pedir. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir. Talvez seja esse dos maiores nossos problemas. E quando nós chegamos com um pedido para Deus e ele fala assim, mas
Ele vai pedir só isso. O tanto que eu tenho para dar para ele, ele só vai pedir isso. Muitas vezes nós não sabemos nem pedir para Deus, mas a partir do momento que nós estamos diante de Deus, fechamos a nossa porta, seja ela para o pecado, da mentira, a transgressão, seja ela qual for, e nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus uma oração verdadeira, sincera. O nosso Pai que está no céu, o nosso Pai que está em secreto, Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos recompensar. Porque nós não precisamos fazer holoforte de dizer, olha, eu estava doando esmola, eu estava orando semana passada, eu estava jejuando um mês inteiro. Nós não precisamos disso para falar uma oração verdadeira e sincera com o nosso Pai celestial. Porque Ele vai nos recompensar, não porque nós somos merecedores, porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso para conosco. E muitas vezes, talvez, nessas portas que nós devemos fechar, quantos por aí, que nós fomos ler a Bíblia, quantas pessoas que tiveram seus problemas com Deus, mas a porta foi fechada e ele teve uma segunda chance diante de Deus. Será se nós precisamos também de uma segunda chance diante de Deus pelo que nós fizemos no passado? Talvez que nós estejamos vivendo hoje, mas a partir de hoje talvez você precisa fechar essa porta que está fazendo você se distanciar de Deus. Feche essa porta que talvez esteja te distanciando de estar na presença de Deus, e a partir do momento que você dobrar o seu joelho, Ele vai ouvir a tua oração. E o que é que nós temos pedido para Deus? Será se é algo, talvez, que nós não consigamos imaginar? Será qual é esse problema que nós estamos vivendo que não tem solução? Mas todo problema tem solução, pode ter certeza. Muitas vezes eu sempre digo, muitas vezes nós estamos vivendo algumas dificuldades, algumas aflições, e nós lemos a palavra de Deus, e nós começamos a ler, e nós vemos o começo, o meio e o fim. E muitas vezes, quando nós estamos passando pelo processo, talvez nós já passamos pelo começo, nós estamos vivendo o meio, mas ainda nós não sabemos o final desses problemas, mas no final tudo dará certo, meu irmão. E eu sempre digo para minha esposa que daqui uns dias vai ser história para nós contarmos para os nossos netos. E vamos cantar o hino da vitória e dizer, tu lembra daquele tempo que nós passamos por aquele sufoco todo, né? E sorrindo daquilo que nós passamos, porque será a história que nós vamos contar para os nossos netos. Então, entra no teu quarto, fecha a porta que está fazendo você se distanciar de Deus e apresenta ao teu Pai que está em secreto, porque Ele vai ouvir a tua oração e vai te recompensar. Não precisa você fazer holoforte, não precisa você dizer em redes sociais, mas entra no teu quarto e fala verdadeiramente com Deus. Porque uma oração sincera, meu irmão, uma oração verdadeira, Deus ele vai agir e Ele vai ouvir e vai também recompensar. Que nós não sejamos hipócritas nesses últimos dias, porque muitas vezes é melhor nós ficarmos no nosso lugar, no nosso quartinho, talvez assim dizendo, né, esperando o dono da promessa nos recompensar publicamente, do que nós chegarmos diante, talvez, dos holofortes e dizermos que nós somos bons, que nós somos merecedores, né? E na continuação desse texto mesmo, eu sempre digo que muitas pessoas por aí estão colocando Deus contra a parede. E muitas vezes o nosso Deus nós não podemos colocar o nosso Deus contra a parede. Eu já disse aqui, já bati bastante nessa tecla em dizer, muitas pessoas oram assim, eu não aceito isso na minha vida, né? Nós não devemos orar dessa forma, pois na oração seguinte o próprio Jesus nos ensina a orar, né? Quando nós formos orarem, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Então não é a minha vontade, não é a vontade do meu irmão, da minha irmã,
É a vontade de Deus que prevalece, porque Ele tem os melhores planos para a minha e para a sua vida. Ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Talvez nós não compreendemos, nós não entendemos, mas Ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Então fecha a porta que está fazendo você se distanciar de Deus. Eu sempre, em uma outra, acho que na escola bíblica eu disse que muitas vezes se eu tirar o microfone aqui e falar, talvez as pessoas que estão do fundo não vão conseguir me ouvir. Talvez também assim seja a forma que nós estamos diante de Deus. Quanto mais próximo eu estou do microfone, talvez fica melhor a minha voz para os irmãos ouvirem. Assim também é a proximidade que nós temos com o nosso Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo, mais sensível eu estou para ouvir a voz de Deus. Talvez nós estamos dizendo assim, olha, eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, eu sirvo a igreja desde quando eu nasci e Deus nunca falou comigo. Será qual é a distância que você está de Deus? Será qual é o distanciamento que você nunca ouviu a voz de Deus? Então, quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobra o teu joelho. Tu já fez aquela oração sincera para o nosso Deus? Aquela oração do Espírito Santo falar com você e você se derramar em lágrimas, sem precisar fazer holofortes, porque quando aquele povo, eles iam jejuar, eles ficavam com os semblantes abatidos, né? Para alguém chegar assim, ô Daci, o que está acontecendo com você? Não, é porque eu estou jejuando, né? Você sabe. Então eles queriam se amostrar que eles estavam jejuando, que eles estavam orando nas esquinas, em voz alta, para que as pessoas pudessem ver. Eles, quando iam distribuir esmola, eu também já disse aqui uma outra oportunidade, o irmão lá do Parazão, ele foi ofertar e arrancou a nota de R$100 e fez questão de mostrar, né? Colocou dentro da salva, no culto de Santa Ceia, igreja cheia, né? Aí ele falou assim, é só R$10, tá bom? Para o irmão levar o troco de volta, né? E aí muito obreiro, o irmão não sabia mais quem era que tinha dado os 100, né? Aí procurou, falou, vai ficar de oferta para a igreja, que eu não me lembro mais qual irmão para doar os 100, né? Ele foi se amostrar e acabou dando os 100 mesmo. Então, muitas vezes, nós não precisamos nos amostrar diante de Deus, né? Nós não precisamos fazer holofortes diante de Deus, mas se for uma oração sincera, verdadeira, pode ter certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Só para concluir aqui. No ano de 2016, nós estávamos numa congregação, e aí a CELPA, que era a companhia de energia, chegava lá e estava cortando a energia de todo mundo. E era um setor novo e a congregação estava vamos dizer assim, um gato, né? Um furto mesmo de energia. Eu cheguei lá e falei assim, a igreja não pode estar furtando energia, não, nós vamos colocar um relógio aqui, né? E aí, nós fomos colocar o relógio lá na igreja. Aí os irmãos falaram assim, olha, agora todo o retroativo aí a companhia vai cobrar. Eu falei assim, não, meu irmão, aqui tem crente que ora. Chamei a igreja para orar, eu falei assim, não é possível que aqui não tem nenhum que Deus vai ouvir essa oração. E nós oramos e Deus não deixou vir nenhum retroativo e começou a contar a partir daquele momento. E muitas vezes nós achamos, mas é um probleminha simples. Talvez nós achamos que na simplicidade que nós temos que apresentar a Deus, Ele faz grandes coisas em nosso meio. Então apresente tudo para Deus, apresente os seus projetos, os seus problemas, as suas dificuldades, coloca no teu quarto em secreto, porque Ele vai te abençoar. Não porque você é bom, mas porque Ele é misericordioso para com a sua vida. E eu te convido a se colocar de pé nessa noite para nós fazermos uma oração. Quando tu fores entrar no teu quarto, apresenta a vida do irmão Cleito, tá bom? Apresenta a vida dessa igreja, apresenta a vida dos obreiros, apresenta a vida de cada um dos irmãos, porque nós sabemos que aqui no meio deste povo, eu tenho certeza que tem pessoas crentes, abençoadas por Deus e que Deus tem o prazer de ouvir as suas orações. Amém? Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Graça nós te damos, Senhor, por estar diante da tua santa e poderosa presença.
aqui nesses poucos minutos onde nós falamos da Tua palavra, guiado pelo Teu Espírito Santo, nós sabemos que a partir desse momento, Senhor, nós vamos fechar vários tipos de porta que está fazendo nós distanciarmos diante da Tua santa presença, papai. A partir desse momento nós estamos fechando a porta, Senhor, que nos faz distanciar para estar na Tua presença. Nós estamos fechando a porta, Senhor, que nos estava, Senhor, distanciando de estar, Senhor, fazendo o Teu ID. Nós estamos distanciando, Senhor, daquela porta, fechando aquela porta que estava, Senhor, nos afastando dos nossos irmãos. Mas aqui nós estamos fechando essa porta e entrando no nosso aposento secreto, porque nós sabemos que o nosso Pai que está em secreto, Ele está ouvindo as nossas orações. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso em nossas vidas. E aqui nós estamos apresentando desde o nosso pequeno problema até o nosso maior, porque nós sabemos que o Senhor vai resolver, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai limpar, seja enfermidade, seja problema físico, seja problema emocional, seja problema de saúde, qual seja. Vai tirando, Pai, em nome do Senhor Jesus, desde a planta do pé até o fio da cabeça, que o Senhor possa estar renovando, Senhor. O Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar libertando, o Senhor possa estar transformando, porque nós servimos um Deus fiel. E aqui nós vamos ouvir os testemunhos contados das bênçãos recebidas do Senhor, porque nós estamos com o nosso joelho dobrado em secreto, orando a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel, a um Deus que vai nos recompensar publicamente. Que Deus em Cristo nos abençoa. E o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao teu coração. Apresenta todos os seus projetos, os seus planos nas suas orações, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Amém. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Preciso de milagre. Continua adorando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Minha vida me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor Deus por essa palavra abençoada que veio de encontro aos nossos corações nessa noite, né? Glória a Deus. Antes de dar a bênção apostólica, meus irmãos,